Hoje, eu vou te mostrar por que a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026. E presta atenção até o final. Porque existe um momento específico da partida que ajuda a explicar quase tudo. O Brasil perdeu por 2-1 para a Noruega. Caiu nas oitavas de final. E viu o sonho do Hexa terminar mais uma vez. Mas o placar, sozinho, não conta a história completa. Porque antes de sofrer os gols, o Brasil teve oportunidades reais de mudar o jogo. A primeira delas foi enorme. Um pênalti. Bruno Guimarães foi para a cobrança. Era a chance de colocar o Brasil na frente. Ele bateu. E o goleiro Milan defendeu. Foi um lance pesado. Muito pesado. Em jogo eliminatório, uma chance assim pode mudar completamente o roteiro da partida. Mas é importante dizer uma coisa. Colocar toda a culpa em Bruno Guimarães seria simplificar demais. Porque o Brasil ainda teve outra oportunidade claríssima. Endrick entrou no segundo tempo. E quase mudou a história imediatamente. Vinícius encontrou o atacante em profundidade. Endrick ficou diante do goleiro. Era uma chance enorme. Uma daquelas jogadas que podem decidir uma Copa do Mundo. Mas o domínio escapou. A finalização não entrou. E o Brasil desperdiçou mais uma oportunidade. Até esse momento, a seleção ainda estava no jogo. Tinha problemas. Mas estava viva. E, defensivamente, conseguia limitar melhor a Alan. Foi então que vieram as mudanças. E aqui começa a parte mais importante da eliminação. Carlo Ancelotti mexeu na estrutura do time. O Brasil passou a colocar mais jogadores de perfil ofensivo em campo. Na teoria, parecia uma tentativa lógica. A seleção precisava ser mais perigosa. Precisava atacar. Precisava encontrar o gol. Mas aconteceu o contrário do que se esperava. O time perdeu compactação. Os espaços aumentaram. O meio-campo ficou mais vulnerável. Casemiro passou a ter uma área muito maior para proteger. E a Noruega começou a encontrar algo que tinha encontrado pouco antes. Espaço. Tempo para pensar. Tempo para acelerar. Tempo para encontrar Alan. Essa talvez seja a grande ironia do jogo. O Brasil colocou mais talento ofensivo em campo. Mas ficou menos equilibrado. E em mata-mata de Copa do Mundo, perder o equilíbrio por alguns minutos pode ser fatal. A Noruega percebeu. E começou a crescer. O Brasil, que antes conseguia fechar melhor os caminhos, passou a correr para trás. A defender em situações mais abertas. A dar mais campo. E quando você oferece espaço para uma equipe com Alan, o risco é enorme. Aos 79 minutos, veio o primeiro castigo. A Alan marcou. O Brasil sentiu. A estrutura já não era a mesma. A confiança também não. E a Noruega percebeu que poderia matar o jogo. Pouco depois, aos 90 minutos, a Alan apareceu de novo. Segundo gol. 2-0. E naquele momento, a eliminação estava praticamente definida. O mais doloroso é olhar para tudo o que aconteceu antes. O Brasil teve um pênalti. Perdeu. Teve uma chance clara com Endrick. Desperdiçou. Teve momentos em que conseguiu controlar melhor o jogo. Mas, quando a partida entrou na reta decisiva, perdeu a organização. A Noruega fez exatamente o contrário. Esperou. Sobreviveu. E quando teve espaço, foi eficiente. Esse talvez seja o resumo mais cruel da eliminação. O Brasil teve chances. A Noruega teve precisão. Existe também outro dado que chama atenção. O Brasil terminou a partida com pouca posse de bola para os padrões históricos da seleção. A estratégia era clara. Defender. Esperar. Atacar em transição. Esse tipo de plano pode funcionar. Mas existe uma condição. Quando as chances aparecem, você precisa aproveitar. E o Brasil não aproveitou. Neymar ainda marcou de pênalti nos acréscimos. O placar ficou em 2-1. Durante alguns instantes, surgiu uma última esperança. Mas já era tarde. O Brasil tentou um ataque final. Tentou empurrar a Noruega para trás. Tentou transformar desespero em reação. Não conseguiu. Fim de jogo. Brasil 1. Noruega 2. E o sonho do Hexa acabou. Então, afinal, por que o Brasil perdeu? A resposta mais honesta é que não existe um único culpado. O pênalti perdido pesou. A chance desperdiçada por Endrick pesou. A eficiência de Alan pesou. Mas existe um ponto que merece muita atenção. No momento decisivo da partida, o Brasil perdeu o equilíbrio. As mudanças que deveriam tornar a equipe mais perigosa deixaram o time mais exposto. E a Noruega aproveitou. Talvez essa seja a principal lição da eliminação. Em uma Copa do Mundo, não basta ter talento. Não basta ter grandes nomes. Não basta criar chances. Você precisa manter controle emocional, organização, equilíbrio e eficiência. O Brasil falhou justamente quando o jogo exigiu tudo isso ao mesmo tempo. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem foi o principal responsável pela eliminação? Carlo Ancelotti? Os jogadores? O pênalti perdido?
As chances desperdiçadas? Ou a Alan simplesmente decidiu o jogo? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de análises rápidas, histórias do futebol, placares e tudo sobre a Copa do Mundo, deixa o like. E se inscreve no ADP, Arena do Placar. Porque aqui, o jogo não termina no apito final.